Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu não acostumo com máscara, de jeito maneira. Parece que a máscara criou um negócio na vida da gente que esconde o nosso rosto. Parece que a gente não está se percebendo o que está acontecendo no mundo. A gente não está se percebendo direito o que está acontecendo no mundo. Então eu espero que a gente, nesta manhã, sejamos um pouco... Pense um pouco sobre tudo que nós vamos compartilhar com vocês, para entender, obrigado pastor, esse momento da história das nossas vidas. Eu nunca vi um povo tão com medo como o povo brasileiro, da América Latina e da Europa. Nós na África não temos medo. Eu estou com medo de estar no Brasil. Eu estou, por incrível que pareça, com muito medo de estar no Brasil. Eu briguei com a minha esposa e falei, sabe, Janete, imagine pegar Covid no Brasil, ninguém merece. No Brasil ninguém merece. Porque eu viajei para 2 países sem máscara em lugar nenhum. Países que não tem nenhuma limpeza, do ponto de vista, quem já viajou sabe que a maioria dos países não tem. Restaurantes estão nas ruas, para você comer, nas tribos. E eu entrei no meu 4º exame de Covid, e até agora não tenho Covid. Para até ser que eu já tenha pegado, tenha saído, não sei. Mas a gente lá não usa máscara, é muito difícil. Eu venho para o Brasil, eu achei muito engraçado, eu tive que rir. Eu fui nos restaurantes mais chiques de Campo Grande, que um delegado me levou para almoçar, e era a Casa do Cupim, em Campo Grande. Ele tinha uma placa assim, é proibido espirrar, é proibido uma série de coisas, mas a primeira frase era proibido rir. Eu ri do que estava escrito. Não, é verdade, vocês estão me ligando, é verdade. É proibido rir. Nós estamos todos escondidos aí atrás de uma máscara. Já vai ser proibido o marido dormir com a mulher na mesma cama. Se bem que tem alguns que já dormem, né? Mas aí vai ter que dormir separado. Os filhos separados, tudo separado. Eles estão tirando da gente o que a coisa tem de melhor, que são os relacionamentos. Cristianismo é a única religião do mundo que é relacional. O islamismo não é, o budismo não é, o hinduísmo não é. Cristianismo é a única religião que implica em relacionamento. Relacionamento com as pessoas e relacionamento com Deus. Quando eu olho para as igrejas onde estou pregando, eu tenho a impressão que nós estamos na tribulação. Porque poucos estão vindo à igreja. Mas os shoppings estão cheios, talvez agora ou mais tarde um pouco. As praias estão... Eu estive na praia em Guaraguatatuba visitando meu filho, peguei a bicicletinha, fui dar uma olhada na praia, as praias estavam lotadas, não tinha nem distanciamento social. Mas as igrejas estão todo mundo com medo. Não é engraçado o que está acontecendo na nossa vida hoje? Nós estamos com um espírito de medo tão grande, e esse espírito tem influenciado muito as nossas vidas. Eu não estou dizendo que a Covid não é algo real, não estou dizendo nada disso. Você pode se proteger, pode o que você quiser, mas a hora que chegar, ela vai chegar e pronto. Ela vai chegar para você, vai chegar para mim, depende de como eu vou reagir à Covid. A Covid para mim foi algo abençoador. Imagina. A Covid para mim serviu de bênção na minha vida. Como eu fui limitado, eu viajo 4 a 5 vezes por países que eu trabalho, eu fui limitado por Deus a ficar na minha casa. Ficar na minha casa, mas eu saía para os meus trabalhos no país que eu trabalho. E eu pensei, o que eu vou fazer na Covid? Eu tenho 2 opções. Alugar Netflix, ficar o dia inteiro na Netflix. Ficar ouvindo notícias, que lá é só a BBC de Londres e a CNN Internacional, que era só notícias ruins. Ou fechar tudo, desligar tudo, porque nós não fomos chamados para más notícias. O ser humano não foi criado para má notícia. E muitas pessoas entraram em depressão, entraram em crise, porque só ficava assistindo uma notícia. Morreram 1000 hoje. Quanto vai morrer amanhã? Ficava já esperando 1100, 1200. E só todos os dias, 7 meses do ano, só foram más notícias. E as pessoas acabaram se influenciando, deixando influenciar pela mídia, seja ela qual for. Porque nós não fomos chamados para más notícias. Então, a Covid serviu para mim para 2 coisas. Primeiro, para ler a Bíblia.
eu estou terminando a Bíblia esse ano, termino agora em dezembro, 6 vezes. De Gênesis a Apocalipse. A Covid serviu para mim, para me aproximar e buscar. Quem acompanha pelos WhatsApp, igual o pastor, deve ficar até bravo comigo, porque eu tenho um período de jejum no mês, eu tenho um período de oração, jejum total e oração pelas pessoas que trabalham e pelas nações. Quando você entra num processo como esse, você tem que entender o que Deus quer falar com você. É preciso buscar a direção de Deus. E eu fiquei na minha casa por alguns dias e falei, vou ler a minha Bíblia, vou orar mais, vou jejuar mais e vou trabalhar mais. O medo não me dominou. Ele me dominou no Brasil. Vou contar uma experiência para vocês, antes de eu começar a compartilhar, como o medo domina a gente. Eu estava numa igreja muito grande em Campo Grande, Assembleia de Deus, numa praça Afonso Pena, muito grande a igreja. Eu nunca vi uma igreja tão bem situada, ouçam bem, tão bem situada no lugar, e nunca vi uma igreja tão mal usada. Na verdade, eu acho que todas as igrejas são muito mal usadas. Porque a igreja, desculpe pastor, ela abre na quarta, no domingo, só para atender a coletividade, só os cristãos, não abre para mais nada. Devia pagar imposto para aprender. Porque não faz nada para a sociedade. Ela só abre numa quarta, no domingo, para as festas de natalinas e para o povo da igreja, onde a comunidade pode chegar e alcançar a igreja. Não pode, não alcança a comunidade, não tem um curso na igreja, não tem um curso de treinamento, não atende um drogado, homossexual, não tem pastor de plantão. Essa igreja ela tem 300 congregações e não tem um pastor na igreja para atender alguém que vem. E eles diziam para mim, ela está na rodoviária antiga de Campo Grande, e ali eu nunca vi tanto bêbado, tanto drogado, tanta prostituta em um só lugar. E as portas da igreja fechadas. Ah, irmã, culto ao vivo é assim, irmã, porque a gente pode compartilhar. Por isso que eu estou aqui bem pertinho de vocês, a gente pode compartilhar. Todas as igrejas aqui são assim, estão em praças centrais e estão só abrindo para os crentes, os bonzinhos, os internados, engravatadinhos, põe os seus carros ali, vem para a igreja, volta para as suas casas, e gente não quer envolvimento com ninguém. E na Covid, então, ficou pior. E aí eu estava naquela igreja, os irmãos disseram, pastor Nivaldo, tome cuidado, missionário, quando o senhor chegar aqui, porque já foram muita gente assaltada aqui nesse lugar, já teve muita coisa ruim aqui, ameaças de morte, quando o senhor chegar, o senhor chega e já vai direto para o seu quartinho, que era um quartinho da igreja, tem uns morceguinhos lá, eu ficava lá com meus morcegos, aquele quartinho. E eu estou ali, durante toda a noite, eu chegava tarde, porque eu pregava fora, viajava e voltava, nada aconteceu. Mas domingo retrasado, eu preguei na PIB em Campo Grande, uma igreja muito grande, que tinha, uma igreja que tem 7 mil membros, tinha 258 pessoas, mas de 7 mil membros. E eu pensei, Jesus, a tribulação está forte. Porque se a gente não está nem aguentando a Covid, eu imagino quando for derramadas 7 taças da ira de Deus, e os selos foram abertos, eu imagino que a gente não vai suportar. E eu tenho más notícias para você, a coisa vai piorar. Não vai ficar melhor não. Não fica pensando que vai melhorar, vai ter uma vacinazinha. Não, a coisa vai piorar. Prepare-se para o pior. E vai diminuindo, as pessoas vão ficando nas suas casas, vão ficando. Vai vir para a igreja os remanescentes. A pouca gente vai vir aqui adorar, exaltar a Deus, pouca gente. Porque o resto vão estar tomado pelo medo. Se a Covid fechou todas as igrejas, imagina o que vai acontecer mais para frente. E eu estou ali, chego, depois de uma mensagem poderosa na primeira igreja de Campo Grande, o povo todo feliz, eu fui jantar, almoçar com meus amigos, voltei para a casinha dos morcegos, e ali eu estou pondo a chave para abrir o portão, e a chave não entra, a chave não está entrando na porta. Eu quero contar isso para vocês perceberem que às vezes, nós estamos mais para levita e para sacerdotes do que para samaritanas. E com todas as obras que a gente pensa que faz. Preste atenção. Nós estamos mais para levitas e para sacerdotes do que para samaritano. E ali eu coloco a chave para abrir, e de repente vem um senhor pela calçada.
E já na minha mente vem todo aquele medo. Olha, esses caras aqui são violentos, vão bater, vão matar, eu estou sozinho. Enfiando a chave não entra, não abre, não entra, não abre. Eu desesperado com aquela chave. Veio todo o espírito de medo, veio na minha mente naquela hora. Todo aquele quadro imaginativo do que poderia acontecer comigo estava acontecendo ali. De repente, eu levei um susto. O moço estava lá naquele canto, eu estava aqui com a minha chave, olhando para o moço, a chave não entrava, olhava para o moço. Ele falou assim: ei, moço, pode esperar, eu não vou fazer mal para você. Aleluia, porque não era você que estava lá. É difícil. Você falou para mim: olha, moço, espere, eu não vou fazer mal para você. Aliás, eu vou esperar aqui no meu canto, você abrir a porta, pode abrir e entrar, que eu não vou te matar, eu não vou te bater. Aliás, eu vou mudar de calçada. E ele mudou de calçada. Falou: pode ficar tranquilo, porque sabe quem eu sou? Eu sou um desviado. Misericórdia, né, irmã? Misericórdia, eu sou um desviado. E eu, missionário entre os povos não alcançados, dando comida para quase 1000 crianças por aí afora, pensando que eu estou santificado, beatificado. Olhei para mim e falei: é, Deus, que lição extraordinária, né? Mas foi o medo que vocês colocaram em mim no Brasil. Mas eu rompi o medo. Aí eu cheguei com aquela vergonha terrível. Ainda bem que não tinha ninguém. Ali só tinha eu e o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Mas estou contando para vocês sentirem como a coisa funciona, quando a nossa mente fica cheia de medo. E aí eu fui em direção, eu tinha que caminhar. Ele foi para a calçada, passando longe de mim, mas longe. Aí eu tive que ir lá, estender a mão para ele, para até estender a mão, para ele falar: para que você vai estender a mão para mim? Você não queria nem que passasse na calçada, estava com medo de mim. Por que quero você estender a mão para mim agora? Eu tive que estender a mão. Imagine pedir perdão para um homem todo sujo, todo estropiado. E aí pedi perdão para ele, começamos a conversar um pouco. E eu subi na casinha dos morcegos, peguei uma roupa que eu tinha ganhado, nova, porque a gente não pode dar coisas velhas para os outros. Tem gente que dá roupa, vai ter um bazar da igreja, depois que aqui embaixo do braço está tudo acabado, camisa não usa mais, ele dá de presente. Depois que o sapato rasgou, não tem mais como usar, ele dá. Depois que a calça também não está tudo estourado, não, você tem que dar o melhor, dê o novo e não o velho. A gente às vezes dá coisas para Deus achando, né? Eu estava na igreja brincando assim com um moço que vendia calçado. Ele falou assim para mim: pastor, que número que é o seu calço? Foi o calço 42. Ele falou assim: eu tenho um sapato aqui 40. Mas eu calço 42, irmão. Falei: mas aperta o pé. Irmão, apertar o pé para calçar um sapato? Não precisa. Me poupa, vai lá e compra um 42, que é muito mais fácil, né? E eu estou ali com aquele irmão, sentei com ele, conversei com ele um longo tempo, e busquei as coisas. Ele falou: eu sou um desviado há muitos anos e não consigo voltar. E a igreja em frente só abre na terça e no domingo. Não tem ninguém para atender ninguém. E aí ele ajoelhou, choramos muito naquele momento, providenciamos as coisas que tem que dar para ele, mas no final foi a coisa mais complicada. Foi no final. Ele falou assim: moço, agora que você fez tudo isso, será que eu posso te dar um longo abraço? Eu olhei para ele, o estado que ele se encontrava. Ele tinha uma filhinha que estava buscando fralda para a filha dele. Eu falei: eu tenho duas opções, eu dou o abraço ou eu sou hipócrita. E tirar a máscara, e nos abraçamos, e choramos por um bom tempo naquele lugar. E a coisa mais maravilhosa é que 2 dias depois, antes de eu vir para cá, eu encontrei ele com a calça nova, a camisa nova, arrumadinho. Mas eu fiquei pensando, uma igreja tão bem situada, entre todos que precisam, mas não abre para receber aqueles que necessitam verdadeiramente. E eu pensei, como o medo dominou o meu coração. E eu acho que o medo, e eu tive mendigos na minha casa quando eu era pastor em Paranaíba. Mas quando eu chego no Brasil, eu vejo todo mundo mascarado, parecendo um zorro da vida, se escondendo. As pessoas não sorriem mais, não abraçam. Eu não sei quem inventou esse cumprimento aqui. Dá a mão aí, não sei quem inventou isso, não sei quem inventou essas coisas, não sei quem inventou. Eu imagino Jesus nesse tempo, se ele
trataria as pessoas dessa maneira. Eu tenho algumas coisas que o meu coração fica muito questionado. Eu olho para a igreja, eu fico preocupado com vocês que moram aqui, eu tenho dó de vocês. Não vejo a hora de ir embora, eu tenho dó de vocês. Vocês estão numa neura, numa coisa assim que é muito, muito trágico para mim. E se você for, vocês daqui a pouco vocês vão ver os países que nós trabalhamos, vocês vão falar, puxa vida, é fácil para o senhor falar, né? Não. Os países que eu vivo, irmão, morreram 200 mil pessoas de malária o ano passado. 200 mil pessoas morreram de malária. Sem contar as milhares de crianças que morrem de desnutrição todos os anos. Mas eu não vejo ninguém triste na África. Quem viaja para a África, eu não vejo ninguém triste na África. Eles se alegram, mesmo na dor, na morte mais profunda, eles se alegram. E por que eles são assim? Eles não têm nada. Eu tenho um menino chamado Suebo, que ele não enxerga. Eu fui levar ele no melhor médico que tinha em Burkina Faso, para que ele pudesse recuperar parte da visão. E ele, como ele não enxergou durante toda a sua vida, ele nunca saiu da aldeia que ele mora. E a gente então foi com ele, e a gente criou uma esperança de que ele poderia enxergar. E eu pensei, imagine se não acontecer nada, nem um milagre, e o médico dá uma notícia ruim. Como que ele vai reagir, essa criança de 8 anos de idade? E ele escutava os barulhos dos carros, das coisas, e sorrindo, porque ele nunca tinha saído da aldeia que ele morava. E quando ele chegou no melhor médico oftalmologista de Burkina Faso, o doutor falou assim, vocês chegaram tarde demais. Não dá para fazer nada mais por esse garoto. Já vai aparecer, vocês vão ver o garoto. Ele não pode fazer mais nada por ele. E eu pensei, como que ele vai reagir? Irmãos, ele deu risada. Porque a alegria de ter Jesus não está em ver coisas, mas está em sentir coisas que só Ele pode dar ao seu coração e à sua vida. Você pode ter muitas coisas e não ser feliz, até mesmo vindo à igreja. Mas esse garoto não tem praticamente nada, mas ele encontrou, é um muçulmano criança, que encontrou Jesus, e isso satisfaz a vida dele. Ele hoje é líder de louvor entre as crianças, canta desafinado, mas eu nunca vi alguém cantar com o coração. Vocês têm a técnica, vocês podem ter toda a técnica para alcançar o auditório, mas talvez não tenha técnica para alcançar o coração de Deus. Nós podemos ter todas as técnicas que nós temos aqui, para fazermos uma grande audição, cantarmos esplendidamente, mas não temos a técnica para chegar ao coração de Deus, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero parar um pouquinho antes eu não tenho um relógio aqui, tem um relógio, pastor, me dá um relógio para mim, que eu como pastor, eu sigo o tempo, você me dá o tempo que eu sigo. Até 11h30. Está vendo? Essa é outra coisa assim, muito limitada no povo brasileiro. A gente não aguenta ficar na casa de Deus. A gente não aguenta. A gente aguenta ficar em frente à televisão, assim, tudo, a gente não aguenta ficar na casa de Deus. A cadeira parece que cria prego. A gente está pensando aqui, mas está pensando que vai fazer depois do culto. Vamos jantar hoje no restaurante tal. Vamos em tal lugar. A gente fica 3 horas, 4 horas comendo pizza, jogando bola, jogando conversa fora, mas a gente não, as nossas conversas, quando a gente se reúne, é só conversa fiada. Não são conversas que edificam as nossas vidas e nem mesmo nossas famílias. Isso é uma tragédia. E quando a gente tem tempo para estar com a família, nós temos um celular para cada um, ficamos conversando no celular, comemos com o celular, bebemos com o celular, dormimos com o celular. É uma geração de maluco. A tecnologia tem destruído os nossos relacionamentos. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, que normalmente todos os pastores pregam isso no Natal. Mas eu nunca vi um texto tão propício para o tempo que nós estamos vivendo. Em alguns instantes eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem me dado em todos os lugares onde eu tenho passado. Esse tempo se assemelha ao tempo em que Roma dominava o mundo. Daniel havia profetizado que levantaria um império que seria terrível e duro para o povo. E o Império Romano foi um dos impérios mais terríveis que houve na história da humanidade. Ele dominou boa parte do mundo e todos estavam sujeitos a Roma, às leis de Roma, aos caprichos de Roma. O mundo era escravizado, seguia um modelo, um padrão
romano. Era tempos de muitas aflições. Se vocês olharem para cada um de vocês que estão aqui nesta manhã, 2020 parecia ser o melhor ano da história do Brasil. E talvez o melhor ano da história da humanidade. Havia perspectivas econômicas grandes do Brasil crescer, o desemprego estava baixando, as pessoas estavam felizes, a economia crescendo, mas de repente lá por volta de outubro na China, fevereiro e março no Brasil, começa a explodir a Covid. E os planos que vocês tinham, tudo que vocês tinham, até plano de crescimento para a igreja, de repente nós vimos uma igreja de 200 membros migrar para 50, para 30, vemos pastores entrar em crise, vemos membros em crise, vemos famílias em crise, empresários em crise. O ano que seria um ano maravilhoso, tornou-se talvez o pior ano para vocês, mas não é o pior ano. Este ano é o ano da oportunidade que Deus concede a cada um de nós, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade de criatividade. Para mim, 2020 foi o ano de criatividade, o ano que os ministérios que nós temos ali, porque Deus nos concedeu, foi ano que Deus deu ideias extraordinárias, porque quando você passa por adversidade, você tem que buscar em Deus a força para continuar a sua existência. Sem Deus, nós não iremos a lugar nenhum. O texto que eu escolhi para vocês está em Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 6, e para mim, esse é um texto muito atualizado para os dias de hoje. Nós só pregamos isso no Natal, que é um grande erro, pregar esse texto somente no Natal. Alguns pontos específicos quero colocar a você neste dia. Primeiro, uma pergunta: por que Jesus nasceu à noite e não de dia? São perguntas que nós precisamos fazer para as nossas mentes, para entender o que Deus está traçando e trabalhando na história. Diz o texto, capítulo 2 de Lucas, verso 8, Lucas é o único evangelista dos 4 evangelistas que detalha o nascimento de Jesus com tal profundidade. Talvez por ser médico, detalhista nas coisas, escrevendo para Teófilo, ele tenta descobrir tudo em detalhes, o que aconteceu desde o nascimento de Jesus até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos. E é interessante que ele começa dizendo: havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam contas dos rebanhos. Era noite, não era dezembro, provável entre março e abril, porque era inverno, era frio. Então, nesse período da história, era noite, acontece algo extraordinário. Diz o texto que, e aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. A primeira coisa que eu entendo nesse texto é que Jesus nasceu à noite para que as trevas que fazem parte da noite sejam eliminadas pela luz que ele trouxe para toda a humanidade. Por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu não sei se você já viu anjo. Alguém viu anjo aqui alguma vez na vida? Não precisa levantar a mão não, mas a mula de Balaão viu. A mula de Balaão viu um anjo. Imagine essa mula vendo um anjo. E o anjo ainda fala: Balaão, eu mataria você, mas a mula eu pouparia. Tem pessoas que precisam ser como mulas, para entender a vontade absoluta de Deus. Os intelectuais, os grandes mestres, eles podem ser filosóficos nas suas mensagens, mas jamais compreenderão e entenderão a Deus, a menos que sejam como mulas, totalmente dependentes de Deus. Diz o texto que esses anjos apareceram, é um anjo só. Eu sempre gosto de dizer que eu queria ser esse anjo, porque imagina, queridos irmãos, que o anjo, no dia em que Jesus ia nascer, então estavam os anjos todos, milhares e milhares de anjos com Deus, e Deus tinha que escolher um anjo para dar a notícia. Imagine todos os anjos ali, não foi Miguel, não foi Gabriel, os arcanjos principais, foi um dos milhares e milhares de anjos normais no reino de Deus. Então os anjos ficaram naquela expectativa, e Deus falou: você é que vai. E eu acho a alegria desse anjo,
Quando ele desceu, quando ele saiu do céu, uma velocidade extraordinária da luz, para no momento exato, ele compartilhar com os pastores o nascimento de Jesus Cristo. Parafraseando entre este anjo e nós somos o anjo, o portador de boas novas. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus para ser portador de boas novas. Seja na Covid ou fora de Covid. Nós somos portadores de boas novas. Amém? Mas temos que entender uma coisa. Quando você vê algo sobrenatural, você tem medo. Imagina você está no seu quarto, todo mundo está orando para ver anjo, chega à noite, o anjo aparece e você não sabe o que fazer com o anjo. Você se desespera. Eles tiveram o mesmo processo, não estão acostumados ao sobrenatural. E a igreja do Senhor Jesus desacostumou do sobrenatural. Nós vivemos um processo de normalidade tremenda nos dias de hoje. Tudo é normal, a igreja não vive mais os milagres que Deus tem para ela. E esta é a crise da igreja. A igreja tem tudo que possa ter, tem os melhores templos, tem suas catedrais, isso católica, isso a igreja evangélica, tem as melhores igrejas, tem os melhores instrumentos de som, tem as melhores equipes de louvores, tem os pastores mais preparados, tem os mestres, tem os pastores, tem todo tipo de gente, mas a igreja não diz ao paralítico, levanta e anda. Milagres já não são algo corriqueiros na igreja do Senhor Jesus, mas era no passado. E o escritor aos Hebreus diz que Deus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Ele é o mesmo, ele não muda. O que está mudando é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos tomar cuidado com esta posição. Tiveram medo dos anjos, mas os anjos falam das maiores declarações que eu quero dizer para vocês nesta manhã. Diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Em árabe, existe a palavra bechara. Em inglês, good news. Em português, boas novas. Essas palavras, tanto em inglês quanto em português, o sentido é o seguinte: se eu tenho um filho, é uma boa nova. Ah, você teve um filho, homem, boas novas. Uma menina é boa nova. Comprei uma casa, é uma boa notícia, na verdade. Eu comprei um carro novo, uma boa notícia. Eu passei na faculdade, é a boa notícia. Mas a palavra original, tanto em hebraico quanto em árabe, significa que esta notícia não tem nada melhor antes dela e não terá nada melhor depois dela. Ela é a única notícia, a única boa notícia para a vida de cada um de nós. Ela não é uma boa notícia como ter um carro, ter uma casa ou passar na faculdade. Essa é a única boa notícia que faz diferença na vida daquele que recebe a boa notícia. E diz o anjo: não tenham medo. E por que não tenham medo? Porque na cidade, vejam bem o que ele diz: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Irmãos, você carrega em você que tem Jesus no seu coração, você que experimentou um verdadeiro nascimento, carrega dentro de você a boa notícia, uma boa notícia, que é para você, para a sua família e para todos que estão ao seu redor. Jesus é a boa notícia para você, Ele é a boa notícia para mim, Ele é a boa notícia para todos nós. Por isso, não tenham medo. Vejo pessoas tomadas, movidas de medo pela Covid. Não tenham medo. Jesus é a boa notícia em meio à Covid. Vejo pessoas com câncer. Não tenham medo. Jesus é a boa notícia para os cancerosos, para os leprosos, para todo tipo de pessoa. Jesus é a única notícia que você deve nortear a sua vida e a sua esperança. Não é uma mensagem de Natal. É uma mensagem para toda a nossa vida. Não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje,
na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Hoje na sua vida, na vida dos seus filhos, da sua família, vos nasceu Jesus Cristo, o Salvador, Cristo Senhor. Não tenham medo, estou trazendo novas de grande alegria, que será para todo o estado de Goiás, para todo o Brasil, para todo o mundo. Jesus nasceu, e esta é a boa notícia para todos nós. Não tenham medo de vir à igreja, Jesus está cuidando de todas as coisas. O espírito de medo não deve envolver em nenhum momento as nossas vidas. Este ano foi ano que eu tive revólver perto da gente, facadas aconteceram, lutas aconteceram, mas em todas elas eu fui norteado e movido pela certeza absoluta de que a presença de Jesus, as boas notícias estava na minha vida. Uma coisa que eu tenho percebido, o crente não gosta de morrer. Eu já fiz um propósito para mim, desculpa, irmãos. Se tiver alguém com mais de 80 anos aqui, desculpa que eu vou falar. E depois de 80 anos eu já não oro para mais ninguém. Se alguém mandar assim, pastor, minha mãe tem 80 anos, só ora por ela, até 80 eu oro, depois de 80 eu não oro mais. Não oro. Recebi uma vez uma notícia de uma mulher com 99 anos de idade. A filha falando, olha pela minha mãe, 99 anos de idade, vai entrar agora na cirurgia, para operar do coração. Eu falei, irmã, eu não vou orar. Mas pastor, por quê? Se eu orar, eu vou orar de outra forma. Já 99 anos, já está, mas a gente é tão egoísta, a gente não quer morrer, irmãos. Mas a gente é tão estranho na vida, que a gente está morto e não sabe. O crente já está morto, ou não está morto? Onde que fala que o crente está morto? Porque eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho que eu fiz aqui uma ilustração uma vez com alguém aqui na igreja sobre morto. Eu fiz uma vez aqui? Com o pastor aqui. Quando você está morto, acabou. Quando você está crucificado na cruz, você não consegue ver. Você pode olhar para o chão, pode olhar para a esquerda, para a direita, mas jamais você vai olhar para trás. Você não consegue olhar para trás quando você está na cruz. Nós estamos crucificados em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não é só isso, e é a vida que agora eu vivo. Não se pode viver em Cristo vivendo uma velha vida. Não dá para ter uma vida em Cristo sem andar em novidade de vida. E Paulo escreve ao Timóteo dizendo, quem tem Jesus lança fora o temor. E não é o temor a Deus, o temor aqui no original é medo. Lança fora o medo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que retire de nós esse medo que está consumindo a nossa alma e o nosso espírito. Mas o texto vai mais além. O anjo solitário diz, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Era noite. O império das trevas dominava, o império romano dominava. E por que ele nasceu numa manjedoura à noite? Porque se ele nascesse num palácio, só teria acesso a Jesus reis e príncipes. Mas ao nascer numa manjedoura, vieram reis e príncipes vê-lo na manjedoura. Ele teve acesso a todas as pessoas. Hudson Taylor diz uma frase interessante, não é justo. Irmãos, quantas vezes você já ouviu falar do Evangelho de Jesus? Quantas vezes? Milhares de vezes. Mudou a tua vida? Tem mudado a tua vida? Não é justo que você escute o Evangelho todos os dias, quando existem pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Você acha justo desfrutar de uma vida como você desfruta, e tem pessoas que sequer conhecem as boas novas do Evangelho? Os anjos queriam pregar o Evangelho, Pedro fala, mas Deus falou, não posso usar os anjos. Esta é a missão dada ao homem e à mulher, criado à imagem e semelhança. Você é o anjo do Senhor, para ser portador de boas novas. Imagine essa igreja, por exemplo, se eu tivesse só você como membro nela, não tivesse mais ninguém. Quantas pessoas estariam aqui hoje, se só você fosse um membro dessa igreja?
Eu estava pensando que eu conheci um delegado de polícia em Campo Grande, muito meu amigo, que esteve no país que eu trabalho, e ele me contou uma história da vida dele. Hoje a gente tem algumas complicações muito sérias com a Bíblia, porque eu vou pedir assim, abra o Samsung em Mateus capítulo 5, abra o seu Apple em Marcos capítulo, está tudo dentro do telefone, né? A gente vem para a igreja, mantém o telefone ligado, mas está na internet também, para a gente receber um WhatsApp na vida de vez em quando, ou qualquer outra coisa. A gente está conectado na igreja e no mundo. A gente está conectado na igreja, parece o crente de mundo, que não é o jogador de futebol. É um pé na igreja, um pé no mundo. Veio para a igreja, mas está conectado no telefone. É difícil as coisas cristãs, é difícil o cristianismo da gente. Vocês cantaram um hino agora aqui, que parece que de joelhos, né? Santo, aquele último hino. Um hino desse cantado na igreja africana, a igreja toda vai ajoelhar. A igreja toda. A igreja todinha vai ajoelhar diante dos santos. E olha que um culto lá onde eu estou não dura 6 horas não. Lá é 8 a 10 horas. 10 horas. Porque eles não têm para onde ir. Eles não têm, vai terminar o culto, eles não têm a pizzaria o McDonald's, não tem nada. Então tem que ficar ali. Mas aí as pessoas se derramam no chão, caem no chão, e não caem porque alguém toca, porque elas caem. Elas caem de adoração a Jesus. Eles abrem os vãos das cadeiras e caem numa temperatura de 45 graus interno da igreja. Quanto não faz que você não se ajoelha de verdade diante de Deus? Eu fico pensando no capítulo 3 de Êxodo, acho que é capítulo 3 de Êxodo, não precisa abrir, depois você confirma. Por que Moisés viu a sarça ardente? Sabe por quê? Todos os dias Moisés apacentava os rebanhos do seu sogro Jetro. E ele fazia o mesmo caminho todos os dias. Seguia a mesma rotina de vida. No mesmo lugar ele pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Mas um dia, diz o texto, que ele mudou de direção. Ele saiu da rotina, e ao sair da rotina que ele tinha todos os dias, ele encontra a sarça ardendo. Sabe por que a gente não tem muitas experiências com Deus, de maneira mais contundente? Porque a gente está sempre numa rotina, a gente acostumou com a nossa rotina. Pessoas sentam no mesmo lugar na igreja, a gente acostumou com uma rotina, a gente ora aquela oração de obrigado, Deus, pela comida, vapt-vup. Deus, obrigado. A gente não consegue ficar na presença de Deus o tempo necessário para encontrar o sobrenatural de Deus. Nós somos rotineiros. A nossa rotina espiritual tem que ser mudada. Se nós queremos enxergar a plenitude da graça de Deus, temos que mudar a rotina, até a maneira de ler a Bíblia. A maneira de orar, de adorar, de exaltar, de glorificar a Deus. Saia da rotina. Ao sair da rotina você encontrará o sobrenatural de Deus para a sua vida. Nós sempre fazemos tudo igual, todos os dias, em todos os cultos. Nossos cultos não mudam. Nós temos que seguir um padrão de culto. É o louvor, é uma oração. Pode reparar, é o louvor, é uma oração, é os dízimos e ofertas em todas as igrejas, em todos os lugares. É a mesma coisa. E nós nunca conseguimos encontrar a plenitude de Deus. Eu estava numa igreja recentemente em Dallas, nos Estados Unidos. Tinha que pregar espanhol na igreja à noite, numa das igrejas à tarde e inglês pela manhã. E aí, o culto terminava meio-dia. Eu disse, olha, eu vou pregar, vou falar sobre missões. E vou continuar pregando. E preguei, depois que nós fizemos o apelo, não, fizemos uma chamada para quem quisesse passar um tempo com Deus. Pessoas ficaram na frente ali, 2, 3 horas. Eu fui embora para onde eu tinha que ir, e as pessoas ficaram ali. Quando você quer, de fato, buscar a Deus, você tem que pagar esse preço de estar na presença dEle. Deus não fala comigo da noite para o dia, não. Às vezes eu gasto dias e dias buscando a direção de Deus, para escutar a voz de Deus. Mas eu não levo o telefone para onde eu estou. Eu desligo do mundo que eu vivo. Na Bíblia. E quando eu vou orar, eu não levo nem a Bíblia, porque eu vou orar, não vou ler a Bíblia, vou orar.
Orar é diferente da Bíblia. Eu vou lá, pego a minha biblinha que está aqui, levo para o meu quarto, deixo ela num canto, desligo tudo, falo para minha esposa, olha, eu vou passar 3 dias aqui de jejum. Não quero atender ninguém, nem filha, nem ninguém. Precisamos sair da rotina do nosso dia a dia. Precisamos sair da rotina que nós estamos vivendo. Eu lembro da história, acho que foi Leonardo Ravanelli que conta uma história que ele estava junto com Abba W. Tozer, um dos pietistas da igreja, e ele então recebeu uma carta de um senhor, pastor da África. E ele estava chorando com aquela carta. E aí eles estavam conversando sobre o que estava escrito na carta, e ele dizia, olha, esse homem aqui, ele foi numa igreja presbiteriana e se converteu na igreja. Ao se converter na igreja, depois de um mês, ele chegou para o pastor da igreja e falou, pastor, dá uma igreja para mim. Eu quero uma igreja para pastorear. Aí você fala isso para um presbiteriano, para um batista, não sei, vocês aqui da igreja, sem curso teológico, sem nada, é um absurdo. Ele não é pastor, ele não é mestre, ele não é nada. Mas ele insistiu, pastor, dá uma igreja para mim. E foi insistindo com o pastor daquela igreja, insistindo, essa história é verídica, irmão, eu dou os fatos para vocês depois. E foi falando, depois de 3 meses, o pessoal, a liderança da igreja, que tinha 50 membros, ficou tão irritada, que falou, olha, dá aquela igreja para ele, dá a pior igreja que tem na região, aqui lá tem 5 membros, tudo com confusão, dá a igreja para ele. Ele vai descobrir que lá não tem nada, não presta, ele vai acabar desistindo da visão dele. Ele não era mestre, não era pastor, ele não era nada. E o pastor deu a igreja para ele. Em menos de um ano, a igreja tinha 1.000 membros, hoje está com mais de 5.000 membros. Aí perguntaram para ele, por quê? O que aconteceu? Ele falou assim, só que quando eu me converti, eu peguei a minha esposa, falei, esposa, eu vou para um lugar deserto, para ter uma intimidade. Ele ficou 30 dias em uma caverna, em uma das regiões da África. A pão e água, 30 dias. Nesses 30 dias, Deus deu uma visão para ele, você vai ter um ministério de curas e libertação. Eu vou lhe dar um ministério de cura e de libertação. 30 dias. E quando ele assumiu a igreja, ele começou a fazer curas e libertações. A igreja foi crescendo, e a palavra foi crescendo. Todos os anos, ele despede dos diáconos, despede da família e vai todos os dias para uma caverna, para buscar novas revelações de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já fez alguma vez coisa como essa, por 3 dias, um dia só? Se isolando de tudo que você tem, para buscar novas revelações de Deus? Sabe, a gente é tão certinho, irmãos, a gente pensa, eu como pastor batista, eu posso preparar um sermão explicativo, expositivo, dissertativo em 5 minutos, mas não há nem poder num sermão preparado assim. O poder vem do Espírito Santo de Deus, quando Ele lhe toma e lhe dá a palavra. Saia da rotina. E depois desse processo, viu milhares e milhares de anjos. E esses milhares e milhares de anjos se juntaram ao primeiro anjo. Diz assim, verso 13, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Às vezes a gente como pastor vem para uma igreja que tem 500 membros e desanima com 5 pessoas. Não pense na sua igreja, pense nos milhares e milhares de 5 pessoas que estão reunidas em todo o mundo. Há muitas outras pessoas. Eu nunca me esqueço da visão equivocada de Elias. Quando Elias chega para Deus, depois que ele está já destruído, eu não consigo entender Elias, porque Elias é um profeta meio estranho, porque ele ganha de 850 profetas, e de repente uma mulher, de nome Jezabel, manda notícia e fala, sabe, fala para o profetinha lá, que amanhã eu vou matá-lo. Más notícias nos levam à depressão. Elias foi para o deserto, largou o amigo. Lá no deserto, ele deitou, no chão é lugar de escorpiões. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Deus chega, Deus entende a crise de Elias, e fala, Elias, quando a Bíblia fala anjo do Senhor, na teofania divina, o anjo do Senhor é o próprio Deus. O anjo chega e toca e fala, Elias, eu preparei uma comidinha para você, come. Porque Deus sabe que o dia anterior foi um dia muito terrível para Elias.
Ele lutou com 850 profetas. Não foi fácil. Era ele, Deus e 850 profetas. Falou, Elias, come e descansa. Elias descansou. No dia seguinte, na teofania divina, mais uma vez, o anjo do Senhor agora apresenta e fala, Elias, agora eu preparei algo diferente. Come, e com essa comida, você vai até o Monte Horebe por 40 dias, eu vou te encontrar lá no Monte Horebe. E Elias vai encontrar com Deus no Monte Horebe, e Elias está acostumado a fogo, a coisas extraordinárias de Deus. Nesse momento o que acontece é diferente. Deus aparece na brisa suave, porque Elias está muito afetado por todas as coisas, e fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele fala, Senhor, sobrou só eu que sou santo na igreja, sou eu que sou o cara, eu sou o cara na igreja, todo mundo não faz nada, mas eu faço. Deus falou, Elias, eu dobrei 7.000 homens, de 7.000, que não dobraram os joelhos a Baal, você não sabe, mas tem 7.000. Você está cansadinho? Tá bom, você vai ungir um rei, e o seu profético, a sua unção profética, vai passar para Eliseu. Deus é tão cuidadoso com a gente, irmãos. Por isso, nesta manhã, não tenham medo. Há milhares e milhares de pessoas que se unem à igreja aqui de Goiânia. Aos 30 que vêm toda semana, aos 50, aos 10 que virão, aos 5 que virão na tribulação. Não se esqueçam, haverão outras igrejas abertas, que estarão na tribulação, adorando a Deus. Outros já estarão mortos, mas estarão na eternidade, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Não tenham medo de morrer. O morrer para nós é ganho. Não tenham medo. Não tenham medo. A morte é algo esplendoroso para nós. A morte é a única forma que Deus criou, por causa do pecado, para que nós possamos viver eternamente com Ele. Sem morrer, nós jamais experimentaríamos a eternidade. Não tenham medo de morrer. O céu está logo ali, à espera de cada um de vocês. Não tenham medo. Eu tenho meu amigo que trabalhou comigo mais de 13 anos no ministério. Nós tivemos que tirar da cidade que nós moramos hoje, colocar numa cidade próxima à cidade que nós moramos, 200 quilômetros aproximadamente, porque ele recebeu uma notícia. A polícia mandou, vamos matar você, sua esposa, seu filho e sua filha, se você deixar o país em 6 meses. O que você faria se recebesse uma notícia dessa hoje para você? Se a polícia chegasse e dizendo, olha, pastor, se você não sair de Goiânia até amanhã, eu vou matar você, primeiro você, sua esposa e seus 2 filhos. O que você faria? Mas eu tenho a casa de bomba, eu tenho a igreja. E os dentistas, o que vocês fariam? Os empresários e as pessoas comuns, o que nós faríamos? Viver na zona de conforto é muito bom, mas você precisa entender que essa zona de conforto vai acabar. Estejam prontos, se alegrem na zona de conforto, mas estejam prontos para o que virá depois da Covid. A Covid pode ter vacina, seja ela qual for, mas as 7 taças da ira de Deus não terá vacina, porque é o cumprimento do fim da história da humanidade. Você está pronto para isso? Nós nos preparamos demais para a vida, mas muito menos para morrer. Vamos nos preparar mais para morrer, porque nós já estamos mortos. Os anjos se uniram em um canto celestial, em um canto glorioso, eles disseram, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, às quais eles concedem favor. E quando os anjos, verso 15, quando os anjos deixaram, eles foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos isto que o Senhor nos deu a conhecer. E correram para lá, e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura, e depois de verem, contaram a todos o que foram dito a respeito daquele menino. Irmão, se você, deixa eu terminar essa primeira parte, se você tem uma experiência com Jesus, você precisa compartilhar a experiência. Se você viu Jesus, se Ele entrou no seu coração, se Ele é parte integrante da sua vida, você precisa compartilhar dessa presença que está no seu coração, desta alegria, desse Jesus que lhe dá o prazer, que enche o seu coração de paz, mesmo em meio a esse mundo tenebroso.
Você precisa compartilhar o amor de Jesus Cristo. É bom, eu dei àquele rapaz a melhor calça que eu tinha, eu dei a melhor camisa que eu tinha, eu dei o dinheiro para ele comprar a roupa, as fraldas para a filha, fez tudo o que tinha que fazer, mas se eu não compartilhasse a palavra de Deus, nada disso adiantaria. Porque é a palavra de Deus que liberta. Eu creio no Evangelho, não apenas que pregue o Evangelho, mas o Evangelho também que auxilie, que ajude, mas o Evangelho que vai levar a pessoa para a eternidade é Jesus no coração. Compartilhe nas oportunidades que você tem o amor de Jesus. Se você tem Jesus, você deve compartilhar. O anjo deu a notícia, as boas novas, os anjos vieram, deram notícia, cantaram glória a Deus, eles foram conferir se aquilo era verdade, Jesus estava lá, eles viram Jesus, e ao sair dali, eles começaram a compartilhar as boas novas que eles escutaram. Nós somos portadores de boas novas, nós não fomos chamados para escutar boas notícias, as boas novas estão aqui, é o Evangelho de Jesus para cada um de nós, é o Evangelho para o Brasil, é o Evangelho para as nações, para os 6 continentes do mundo. Esta é a boa notícia para todos. Não é a vacina, não é a vacina da Covid, não é outra coisa, a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura da depressão. A boa notícia que o mundo precisa escutar é Jesus Cristo para as nações. Jesus Cristo é a única boa notícia que devia ser propagada sobre toda esta terra. Eu quero orar por vocês, depois eu vou passar alguns vídeos aí bem rápido, de 8 minutos. Eu estou dentro do meu tempo ainda. Mas antes, fique de pé no seu lugar onde você está, por favor. Eu quero orar nessa hora. Senhor nosso Deus, a tua igreja está aqui, ela é tua noiva. Ela é tua noiva, Jesus. Noiva apaixonada, limpa, purificada, santificada, redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Estamos abatidos, o medo tem nos consumido nossa alma e nosso espírito. Senhor, então em nome de Jesus, tira de nós todo o medo que há em nossas almas nesse instante. Nós sabemos que a Covid existe, é real, não dá para fugir dessas coisas. Somos prudentes, usamos máscara, usamos a higienização que tem que fazer, os distanciamentos, tudo isso a gente tem feito. Mas, Senhor, não nos deixe dominar pelo medo, a tal ponto que isso nos impeça de pregar o Teu Evangelho e ter comunhão uns com os outros. Todos os nossos eventos estão sendo cancelados, outros não estão sendo. Jogadores continuam se abraçando, as coisas continuam funcionando, mas a Tua igreja, cada dia mais, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Senhor, cria em nós um espírito de ousadia, cria em cada um dos pastores, a liderança, a ousadia, para fazer aquilo que é certo aos Teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta igreja, a liderança desta igreja, e a família, Senhor, nos dá direção neste dia, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Assentai-vos. Eu quero só compartilhar sobre criatividade. A gente prega, a gente está num país, não acabou o culto não, irmãos, fica tranquilo. Tem gente que já pensa que acabou o culto nem começou ainda. Brincando. Criatividade. Nós trabalhamos em um povo que são 22 milhões, são os fulanes. Eles não sabem ler, também não sabem escrever. Eles não têm praticamente quase nenhuma igreja entre eles. Construímos 3 igrejas, fizemos 6 igrejas nesse período, vamos ver daqui a pouquinho. E eu chegando em Burkina, no país que eu trabalho, eu comecei a pensar, Deus, o que fazer para alcançar um povo desse? Que não sabe ler e escrever, não tem missionários praticamente, pouquíssimos, são tribais, nômades. Como pregar o Evangelho? A Bíblia só tem um Novo Testamento. E eu comecei a pedir criatividade de Deus. E quando eu cheguei lá, eu descobri um rádio. E um rádio, e que assim, que é uma organização que trabalha com tradução de Bíblia, tem um Novo Testamento traduzido. O que eu fiz? Fui na SIM, comprei os rádios da SIM, mas os rádios eram rádios de eletricidade. Falei, puxa vida, eles vão... Não tem, nas aldeias não tem eletricidade. Aí eu comprei um cabo grande, com vários plugs naquele cabo, e coloquei 15 rádios para carregar 3 dias.
Falei, vou deixar carregar o máximo que der. Porque pelo menos eles em 2 horas, em 3 horas, se você ouvir o evangelho direto, você consegue ouvir o evangelho todinho em 3 horas, pode ouvir 5, 6 vezes. E comprei esses rádios e comecei a doar esses rádios. Custavam R$45 cada rádio. Mas Deus falou, não é o suficiente. Tem algo maior do que esse tipo de rádio que você tem. E aí, pesquisando ali, Deus enviou alguém que nos trouxe um rádio placa solar. Placa solar, a temperatura em Burkina gira em torno de 38 graus a 55 no deserto. Esse rádio se carrega em 2 horas. Também não tem eletricidade, esse rádio tem uma lanterna. Não dá para vocês verem aqui, mas ele tem uma lanterninha aqui, ó. Então, à noite, quando eles estão pastoreando os rebanhos dele nas suas casas, eles também usam o rádio como lanterna. Mas não é só isso. Dentro dele, nós colocamos um chip. Injila Isa mo matta windi. Nan bindi kolloji inde mamiraɓe Isa almasihu dimaɗo le leñol Dawda tan Ibrahima. Ibrahima rimi Isiyaka. Isiyaka rimi Yakuba. Yakuba rimi Yahuda. Aqui é o Evangelho de Mateus, a genealogia. O projeto inicial era 500 rádios. Hoje o projeto está em 5.000 rádios. E o que é mais extraordinário, deixa eu me contar 2 histórias de testemunho. Primeira história, depois do que vai aparecer, é uma senhora, a única cristã na aldeia. Ela recebeu um rádio desse. As mulheres muçulmanas da aldeia começaram a escutar o rádio com ela. E pediram, será que a pessoa que deu esse rádio para você, não pode dar um rádio desse para cada uma de nós? Nós queremos escutar o evangelho. Lembre-se que são muçulmanos. E aí, o menino levou os rádios para elas. Hoje, está nascendo uma igreja numa das aldeias. O feiticeiro começou a proibir o seu filho de ir aos encontros que nós tínhamos. Só que ele começou a escutar, demos um rádio para o filho, ele começou a escutar as mensagens do rádio. E o feiticeiro pediu, eu quero um rádio desse, eu quero escutar a mensagem que tem nesse rádio. Nós passamos uma cola, aqui dentro tem um chipzinho, não vou tirar agora, tem um chipzinho aqui, uma memória, nós passamos uma cola aqui para que ele não tire o chip. Aqui, quando nós entregamos o rádio para os muçulmanos, vai o nosso telefone de contato. Qualquer dúvida que ele tem, nós temos obreiros que vão lá esclarecer a dúvida que eles têm. Nós estamos hoje com 5.000 rádios, 3.500 rádios praticamente pagos, e a conversão, o que Deus está fazendo nas aldeias de Burkina Faso é impressionante. Mas não é só isso. Tem mais 2 povos que têm, Julá e o Gromanché, que também não sabe ler e escrever. Então nós estamos comprando mais rádios, colocando a memória no rádio, falando com os pastores que são líderes, que trabalham conosco, para que cada um distribua esses rádios e façam o processo de ir nas aldeias, recapitulando o que eles estão aprendendo. Irmãos, tem algo extraordinário está acontecendo. Mas a segunda coisa também, nós estamos nos preparando para um grau alto de perseguição, por causa dos líderes muçulmanos. Nós temos em uma das aldeias, que já vai aparecer aqui, a aldeia de Noca, que é uma igreja. Veja como as coisas mudam de forma interessante. Eu estava numa igreja de Assembleia de Deus aqui, lá em Campo Grande. Essa aldeia tem 156 pessoas e todos estão convertidos, todos muçulmanos. Onde nós construímos o poço. Mas acontece que nessa aldeia, ela está a 1.500 metros dos terroristas. E essa aldeia estava para ser invadida pelos terroristas. Nós estávamos pensando até mesmo, olha a mente humana como é às vezes. Nós às vezes, irmãos, pensamos que somos norteados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Pode parecer muito boa a ideia que nós temos, mas não é o que o Espírito de Deus quer fazer. Não, espera um pouquinho, não passa já não. Volta lá bem no início, volta, não passa não, pode voltar lá, não deixa passar ainda não, menino, espera aí. Então, eu pensei,
vamos pegar a aldeia toda e vamos mudar, comprar uma terra e colocar a aldeia em outro lugar. Nós já tínhamos uma igreja que tinha pagado a terra para mudar a aldeia. Mas sabe o que aconteceu agora recentemente? Os terroristas mandaram uma notícia, disseram, nós não vamos mexer com vocês, porque vocês já têm uma igreja e construíram um poço, continua com a religião de vocês. Você está entendendo? Nós somos movidos pelo medo, e às vezes nós pensamos que é o Espírito Santo de Deus falando através de nós, quando na verdade não é, é a nossa mente falando. É igual quando você fala assim, eu estou em paz para fazer alguma coisa. A paz é quando você quer muito uma coisa, você tem paz, mas não é aquilo que Deus quer para você. Eu lembro que eu estava num desses países meu, pregando o evangelho, eu saí para o metrô, pregar o evangelho, tinha um moço aqui, e duas moças desse lado, toda coberta. E na minha mente, o Espírito de Deus falou, na minha mente, entrega para o moço a Bíblia. E eu peguei a minha Bíblia, toda ela contente, e falei para o moço, eu queria entregar esse presente para você. Ele falou, eu sou muçulmano, eu não quero Bíblia nenhuma, não. Eu falei, mas o Espírito Santo falou comigo. Eu insisti, falou, não, eu sou muçulmano, eu não quero Bíblia nenhuma. As duas moças que estavam do lado disseram, a Bíblia, nós queremos. Nós precisamos estar ligados ao Espírito Santo. Estou contando essa experiência para vocês, porque às vezes nós pensamos assim, que nós estamos fazendo tudo de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Cuidado! Tome muito cuidado com aquilo que está falando. Porque às vezes não é a voz do Espírito Santo, é a sua própria voz falando de algo que você quer muito para o seu coração e para a sua vida. E quando nós trabalhamos, descobrimos, foi essa semana que eu recebi a notícia, dizendo, olha, eles disseram o seguinte, não vamos mexer com essa aldeia, porque a aldeia toda é de Jesus, construíram um poço para nós, vamos deixá-los aí no lugar com a religião deles. E nós estamos já prontos para mudá-los para outro lugar. Vamos ver aí então, agora sim, queridos, vamos passar o videozinho, um pouco da nossa dificuldade em chegar ao país. Que é o Nivaldo enfrentando aqui o caminho para Feto Carade no inverno, os desafios para ir de carro. Nós agradecemos vocês que tenham orado pelo ministério deste homem de Deus. Essa foi a nossa viagem missionária de setembro, na Covid. As partes vermelhas foram as aldeias visitadas, onde nós temos projetos, o que foi feito nas aldeias. Compramos roupas, alimentos, edificamos igreja, encorajamos vidas, ministério do rádio, um casal para os seminários, 2 templos inaugurados. Esse é o Suebo. Está com 12 anos hoje. Construção dos templos. Para um pouquinho nesse tempo, para aqui nesse tempo, para aqui. Para no templo ali, para aí. Aí aconteceu um fato interessante, irmãos. Construímos esse templo e deu um vento tão forte que levou todo o telhado do templo. Todo o telhado. Foi $2.700, foi embora. Eu fiquei tão irado, porque eu tinha certeza que o serviço foi mal feito. Eu falei, quando eu for a Burkina Faso, eu vou lá e vou desistir desse povo. Não deu recuperação mais nas telhas, não deu recuperação. Mas aí, o empresário aqui de Goiânia, que eu nem sei o nome, não conheço ele até hoje, vou ter um encontro com ele terça-feira, mandou R$30 mil para fazer a igreja todinha, reforma tudo. Aí eu senti irado, mais irado, porque eu estava igual o Jonas, irado. Falei, Deus, eles acabaram com o nosso dinheiro. Mas Deus falou, te mandei 30 mil, vai lá e faz. E eu estou pintando ali, zangado. Porque aí Deus me dá uma lição tremenda. Acabei de pintar, tudo prontinho, igreja. Deus mandou uma chuva. Acabou com a pintura todinho. Tudo. Aí eu
falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me alegrar, vou pintar de novo. Aí pintamos tudo de novo. Aí teve batismo. Aí depois de um certo tempo, nós fomos inaugurar a igreja. E eu irado. Porque a gente ira, não é verdade? Vocês não são irados, são tudo bonzinho. Eu iro. Eu reuni com o pessoal bravo, vocês fizeram tudo errado, defeituoso. E eu não entendi, e até a hora de for compartilhar na inauguração, Deus me deu o texto de Marcos sobre aquele cego que teve 2 toques de Jesus. É o único milagre na Bíblia que tem 2 toques. Nenhum milagre precisou fazer 2 vezes. E diz que Jesus pegou aquele cego, tirou do lugar da aldeia, talvez naquela aldeia não dava para fazer milagre. Agora imagina a coisa mais triste, cuspiu na cara do cego. Agora eu pergunto, por que o cego enxergou? Creu, tá bom. Por que ele deixou Jesus cuspir no rosto dele? Hã? Porque ele não viu. Porque ele não viu. Quem é que deixou ele cuspir na cara da gente? Ele não viu. A revelação, ele não viu. Porque se visse, meu filho, que é isso, Jesus? Faz outra coisa. Ele cuspiu na cara do cego. Depois perguntou para o cego, você está vendo alguma coisa? Ele falou assim, rapaz, o cego nunca viu nada. Eu estou vendo aí homens como árvore. Estava bom para o cego, mas não para Jesus. E eu acho então que, como estava ainda as coisas no rosto dele, ele limpou o rosto do cara. Ele limpou. E agora você vê o quê? Agora eu vejo claramente. E quando eu fui nessa igreja, Deus falou, Nivaldo, eu fiz um milagre 2 vezes, porque se não fizesse, o teto ia cair na cabeça do povo e ia matar todo mundo. Ia ser pior. Aí eu me alegrei. E quando eu preguei sobre isso na igreja, os irmãos falaram, pastor, é verdade, estava tudo errado, mas eu morri tudo aqui embaixo. Eu falei, miserável, mas por que vocês não fizeram direito desde o início? O dinheiro não é da gente, é de Deus, mas Deus mandou um empresário, aquele que eu não sei quem é, vou ter um encontro com ele terça-feira, que mandou 30 mil reais, ainda construímos a igreja, pintamos, reformamos, ainda demos oferta para o pastor, ainda tivemos batismo. Então vamos lá, posso soltar. Quero agradecer a todos vocês do Brasil, dos Estados Unidos, também do Japão, da Europa, que temos abençoado aqui nesse lugar. Muito obrigado por vocês. Então, sou eu. Vocês, é que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço. Essa é a igreja que a gente ia mudar de perseguição. Para aí, para nessa igreja só, para na igreja. Todas as igrejas começam no piso. Não me pergunta de onde vem o dinheiro, vai falar com Deus. Nessa igreja tinha um senhor que odiava o pastor, queria bater no pastor todo dia, vivia complicado, endemoniado. Nós tivemos o privilégio de inauguração da igreja, batizar o homem que era contra toda a obra de evangelização nesse lugar. Quando Deus falou comigo, falou, faz a igreja com tijolinho à vista, não pinta. Aquela é um tipo de uma pedra do local da terra, todas as casas dali têm pedra, e nós queríamos que a igreja fosse igual às casas. E essa igreja ficou, essa é uma das maiores igrejas, e ela então está igualzinha à região. E ali, nesse lugar, o pastor de Runda, ele também trabalha com os garibus, que eu não vou falar muito sobre eles, por causa da perseguição. Pode soltar, por favor. O Cristiano entregou mais um radinho para um homem que nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vemos que a estratégia do rádio é muito importante. Nós queremos investir aqui 200, 300, até 500 rádios, para que cada um receba a palavra de Deus na sua própria língua. Esta é uma aldeia muito grande e quase nenhuma pessoa aqui escutaram sobre Jesus. Então, a estratégia do rádio tem sido muito boa e nós estamos aí com esse projeto. Aqui está também Yaya, que é nosso missionário local da terra aqui. Tá bom? Deus abençoe. Meninos da rua que
perseguido. A gente não pode falar muito sobre eles, não. Sing it again. Aí a água aí, ó. Uhul, água. Só um pouquinho, para um pouquinho rapidão. Eu acho que vocês lembram, teve 2 viúvas que foram assassinadas, os esposos foram assassinados em Burkina Faso. E Deus falou para mim, você tem que ajudá-las até o máximo que der. Nós demos $100 durante 1 ano, construímos 2 casas para as viúvas, os esposos morreram de ataque terrorista, e continuamos pagando as escolas dos filhos, que ia trabalhar de escravo para um pastor. Nós estamos pagando a escola das crianças, e essas casas que nós construímos, eu tranquilamente moraria dentro delas, porque para Deus, nós precisamos fazer o melhor. Sing, you are Alpha and Omega. Say it again. We give you all the glory. In this place tonight, we worship you. Our Lord, you are. Come on, one more time, all over this building. Declare it, declare it. Aproximadamente 300 crianças e uma frequência de adultos. Obrigado. Thank you. Gracias. The distribution is going on here in the top line.
And the fourth line here, they are waiting. Here they are waiting. Yes, and contribution is going on. With this, I want to thank God for this beginning of the project, and I want to thank the church in Brazil for supporting our children here in South Sudan. Nós falamos um pouco sobre Burkina Faso. Hoje à noite falaremos sobre o norte da África. Nossos gastos em missões foram R$ 293.791 documentados. Mais tarde eu vou passar os documentos do pastor da igreja, para ele dar uma olhada comigo. Alguém fala assim para mim: pastor, como vocês conseguem fazer tudo isso? Eu só fala para Deus. Conversa com Deus. Aí tem um Avanza 0 km que foi doado, que era nossa na época. Mas uma coisa que eu tenho aprendido como africano: eles podem não ter nada na vida, mas eles têm um bem mais precioso quando eles encontram Jesus. Eu já viajei por muitos países da África, alguns países do mundo, ao todo 28 países, mas eu nunca vi ninguém tão feliz como os africanos. Mesmo que não tem Jesus, eles se satisfazem com muito pouco. E quando eles encontram Jesus, então, eles encontram o maior tesouro para as suas vidas. Aqui no Sudão do Sul, será a nossa última igreja. Está para ser construída uma igreja de 17 por 19 metros, está orçada em $23 mil. Nós já deixamos $7 mil para o pastor. O último pastor, o William, que é do Sudão do Sul, ele vive com $20 por mês. Sendo que ele é tesoureiro do parlamento sudanês. Sendo que o governo atrasa 5 meses. E sobre a responsabilidade dele tem 15 pessoas. Ele só vive graças às ofertas que são enviadas do Brasil para a família dele. Mas a igreja sudanesa, orçada em $23 mil, o nosso compromisso é $20 mil, $3 mil a igreja levantou entre eles. A igreja, porque a minha filosofia é: ninguém é tão pobre que não possa ofertar. Eu tenho inveja quando alguém faz alguma coisa para nós, inveja santa, porque a bênção não está em você ofertar na minha vida, a bênção está em dar e não em receber. A bênção está quando você doa e não quando você recebe. Mas fique tranquilo, dos $23 mil já está todo pago a igreja. Nós já deixamos $7 mil com o pastor, e 13 mil já está à disposição, que nós enviaremos em fevereiro. Eu saio do Brasil em janeiro, vou em fevereiro para o Sudão, envia parte do dinheiro envia pelo Western Union, a igreja em abril já estará pronta. Se alguém de vocês da igreja quiser conhecer um desses projetos que nós temos, você pode procurar o pastor, ele tem meu WhatsApp, e aí você pode vir ficar na minha casa. Eu quero ter o prazer de ser abençoado. Não tem custo nenhum, a não ser o custo da sua passagem. Todos serão bem-vindos para conhecer os países que nós trabalhamos. Se você quiser ir mais longe, vamos para o Sudão. E vamos também para Burkina Faso. E você verá o que Deus estava fazendo. Covid é criatividade. Covid é tempo de buscar a Deus. Covid é tempo de lançar fora o temor. Pedro diz: lançai sobre mim, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Muito obrigado ao pastor Renato, sua família, liderança da igreja, aos irmãos que têm ofertado para esses 3 países. Lá atrás tem um quadro dos nossos projetos, e que Deus abençoe cada um de vocês. Salam aleikum.